Oi pessoal, tudo bem? Eu tomei a liberdade aqui de fazer uma pequena aulinha, vou tentar ser o mais rápido possível para informar vocês como utilizar algumas ferramentas de videoconferência. Tenho recebido alguns pedidos de pessoas do nosso ministério que não tem tanta afinidade, não conhecem muito bem, então eu vou tentar aqui fazer rapidamente um vídeo explicativo sobre o que é, para que serve, e depois um vídeo bem prático ensinando como criar uma sala, como convidar as pessoas para essa sala. Tá bom? Então, o que são essas ferramentas de videoconferência? São ferramentas onde você pode interagir com outras pessoas ao vivo, por meio do computador e pela internet, e com essa interação ela pode ser feita com vídeo e áudio. E algumas funcionalidades que nós vamos ver. Então, é uma ferramenta que permite de fato você reunir, conversar e ver a outra pessoa desde que você tenha o equipamento necessário para isso, ok? Só para esclarecer, nós temos basicamente dois tipos de ferramentas e eu tenho visto que entender elas é importante. Quando nós realizamos um culto online, este culto ele é feito e transmitido pela ferramenta YouTube, que vocês já devem conhecer, famosa pelos vídeos, etc. Essa ferramenta ela tem uma característica específica dela, que você transmite como se fosse uma TV. É uma transmissão pública, aliás, ela pode ser pública, em geral ela é pública, e todos que tiverem acesso ao link ou assinarem o seu canal no YouTube vão ver a sua transmissão se você realizar por lá. Através dessa transmissão você não sabe quem está te assistindo, a menos que essa pessoa que esteja te assistindo escreva algum comentário e você, prestando atenção, saiba que ela está lá. Mas em geral é como se fosse uma transmissão ao vivo de TV. Ela não tem a característica de reunião, ela tem uma característica de transmitir de forma similar a um jogo esportivo ou algum programa de TV ao vivo. Correto? Então, para funcionalidades de reunião, o YouTube não é aconselhado. O YouTube é para transmissões públicas. Então, eu recebi algumas informações que alguns líderes querem fazer reuniões com determinados grupos de pessoas. Então, o YouTube não é a ferramenta para isso. O YouTube é a ferramenta para você, em nome da igreja, por exemplo, no canal da igreja, você vai fazer uma transmissão e todos aqueles que assinarem o canal do YouTube vão ter acesso, e todos aqueles que tiverem o link também. Então ele tem uma característica mais pública. Você pode restringir um pouco também, tornando o vídeo como apenas não listado, né? O que significa? Que a pessoa, esse vídeo não vai ser publicado no sentido de todo mundo que assinar vai ter acesso, mas todos aqueles que tiverem determinado link vão poder acessar. Mas mesmo assim, não é muito utilizado e também a interação com a plateia, ou melhor dizendo, com os espectadores, ela é com base no chat. Então a pessoa não pode no máximo interagir via chat. Uma ferramenta de videoconferência é como nós estamos vendo aqui no lado direito. É uma ferramenta onde você tem um ambiente fechado, exclusivo, onde você transmite seu vídeo e sua voz, e as pessoas que estão participando também podem transmitir os vídeos e as vozes, e é um ambiente restrito, né? Então, se você quer fazer uma reunião de trabalho, uma reunião com um determinado número de pessoas, você vai desejar utilizar uma ferramenta de videoconferência. Ele não tem essa característica de programa, ele tem uma característica de trocar ideia, de conversar de fato, da troca de informações, mais similar a uma reunião presencial. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vocês podem me mandar dúvidas, qualquer coisa, perguntas, ok? Antes da gente mostrar algumas das ferramentas que a gente pode usar para isso, tem alguns fatos, algumas questões em comum a todas as ferramentas de videoconferência, ok? Vou focar aqui, como é o título da apresentação, para videoconferência e não transmissão online via YouTube,
porque eu tenho visto a necessidade de entender melhor videoconferência, ok? Então, com o advento da Wi-Fi, ou seja, da internet sem fio, as pessoas deixaram de usar o funcionamento padrão da internet, que era via cabo. Então, conexões de banda larga e conexões de rede, elas eram tradicionalmente feitas pelo cabo. Hoje em dia a Wi-Fi cresceu muito e a maioria das pessoas usam suas internets via Wi-Fi, nos seus notebooks e etc. A vantagem da Wi-Fi é justamente o fato dela ser uma ferramenta sem fio, né? Então você consegue acessar a internet sem ter que ter um fio atrelado à sua máquina. Mas isso traz muitos prejuízos, porque a velocidade cai bastante. Então você já assinou um determinado pacote, uma determinada velocidade da sua internet, e essa internet que você assinou, ela só é garantida se você estiver usando um cabo de rede conectado à sua máquina. Quando você usa Wi-Fi, necessariamente você vai estar usando menos do que você assinou. Isso é uma característica da Wi-Fi. O benefício posso usar em qualquer lugar. E o prejuízo é você ter a menor velocidade. Então a minha primeira dica é você, se possível, não é obrigatório, é usar a internet cabeada. E você precisa para isso ter um cabo de rede, como este aqui que eu estou mostrando. E este cabo de rede, uma ponta dele vai ser conectada no seu notebook ou no seu computador. A grande maioria dos computadores atuais existem a entrada para cabo de rede. E é dessa forma aqui. A outra ponta você vai ligar no seu modem. O seu modem muito provavelmente vai ter essas entradinhas aqui que cabem exatamente um cabo de rede. Fazendo isso, você vai estar mantendo uma conexão cabeada entre seu computador e a internet e vai fazer com que a sua conexão seja melhor do que a Wi-Fi, né? Lógico, depende também do quanto da velocidade de internet que você assinou. Então, se você quer garantir que a sua reunião consiga transmitir bem, o ideal é que você use uma internet a cabo e deixe a Wi-Fi para quando você não está utilizando tanto. Se você não tiver como utilizar a internet a cabo, se você não tiver um cabo ou por algum motivo o seu modem não tem espaço, o espaço para você inserir o cabo, uma dica que eu dou também é você deixar o seu computador próximo do seu modem, bem pertinho, do lado, a poucos metros, porque você vai dessa forma vai conseguir obter uma internet mais rápida também, certo? Então o melhor é você ter uma conexão cabeada, se não tiver, permanecer o mais perto possível do seu modem. A terceira dica que eu coloquei aqui é a utilização de fones de ouvido. Quando você está na sua conferência, se você não tem um fone de ouvido, o que acontece? Quando a pessoa sai do outro lado, esse som ele sai pelas suas caixas de som, porque você não está usando um fone, e esse som tende a entrar novamente no microfone, gerando um loop. Mas aí você pode me dizer, mas eu tenho usado sem fone de ouvido e eu tenho conseguido falar e ouvir perfeitamente. Sim, por quê? Porque existe um sistema, um algoritmo, que ele procura tirar essa repetição de áudio. Então, você consegue sim, por exemplo, usar sem fones de ouvido. Só que com isso você vai estar onerando a sua internet mais um pouco, porque ela vai estar tentando calcular o tempo inteiro quando o áudio está sendo repetido, e isso vai gastar a sua banda também, o seu recurso de internet. Então, assim, se possível, você utilizar um fone de ouvido justamente para você dar uma folguinha para o seu sistema. Você deixar que o áudio só entre no seu ouvido, em vez de ficar tendo esse esforço para não fazer com que o áudio repita eternamente, porque ele saiu das caixas de som e entrou de novo no seu microfone. Ok? E a utilização do microfone também, ela precisa ocorrer. Você talvez nem tenha percebido isso, mas muito provavelmente o seu notebook já deve ter um microfone, e esse microfone fica ao lado da webcam. Ele é um microfone que tem uma captação boa, mas é muito ampla, então o som externo você ouve bastante. Se tiver barulho, se tiver pássaro, cachorro, vai aparecer. Se tiver alguém gritando na rua, provavelmente vai aparecer no seu microfone. Se você tiver
um microfone dedicado, como é o caso desse aqui, você também vai conseguir falar melhor. Então, fone de ouvido e microfone é uma dupla boa para você ter uma transmissão boa. Mais uma vez, eu adianto que não são itens obrigatórios. Isso aqui é como melhorar a reunião, né? Então, às vezes as pessoas reclamam que a ferramenta está ruim, que o áudio está ruim, que a qualidade é muito ruim, mas se não perceber esses detalhes, não vai funcionar nenhuma ferramenta bem. Então, assim, eu já tenho muito tempo de uso desse tipo de ferramenta e eu consigo dizer que quanto mais você tem um ambiente que consiga evitar problemas, você consegue qualidade boa, né? Então, como é que eu evito esses problemas? Com uma internet cabeada, com um fonezinho, com um microfonezinho, ok? Se não tiver, não tem problema, tá? Não vai matar ninguém não se você não conseguir. Uma outra dica que eu dou também é, enquanto você estiver falando ou você estiver na sua reunião, você orientar os participantes a deixarem o seu áudio desligado, o seu microfone desligado, e a gente já vai ver como é que faz isso, para que não entre um som desnecessário e atrapalhe os outros. Às vezes a pessoa está dentro de casa e tem um barulho dentro de casa, então se a pessoa não está falando, que ela permaneça com o seu microfone desligado, para que assim ela possa entender, as outras pessoas possam não ouvir um ruído e não perder, por exemplo, a concentração do que estava falando. Isso é muito importante. As pessoas têm o costume, principalmente quem veio agora e está usando ferramentas de conferência pela primeira vez, as pessoas enxergam a necessidade muito grande de ter o vídeo. E isso é um fenômeno novo para mim, porque eu já uso isso há muito tempo e vídeo é altamente opcional do ponto de vista da conversa. Então, eu mesmo não tenho webcam no meu computador, tenho apenas no meu notebook. E eu realmente não vejo a necessidade de compra, porque eu sempre usei pela voz. E tem um benefício de você usar pela voz. Agora, não me entendam mal, eu sei que as pessoas gostam de se ver, gostam de ver uns outros, e isso é muito comum. Né? Mas quem já está acostumado há muito tempo não vê tanto essa necessidade. E eu entendo e respeito que você goste de ter o vídeo ligado, de ver o seu companheiro de reunião. Mas caso essa pessoa estiver apresentando problemas de conexão, às vezes o áudio cortando, às vezes o vídeo cortando, uma boa ideia é você desligar o vídeo e manter só o áudio, de forma que a sua banda, né, a sua internet, a internet da pessoa que está falando, ela não tem que se preocupar em enviar duas coisas, né? Que envia apenas o áudio que vai ser entendido usando só o áudio. Então, se você estiver numa situação de reunião e alguma pessoa estiver com uma conexão muito ruim e tiver com o vídeo ligado, oriente-a a desligar o vídeo e manter só o áudio, que muito provavelmente o áudio vai melhorar e vai fazer com que você entenda a outra pessoa melhor. Tá bom? Então essas são algumas dicas que elas são comuns a qualquer ferramenta de videoconferência, ok? O que são essas ferramentas de videoconferência? Hoje em dia a gente consegue realizar as nossas videoconferências em sua maioria de duas formas: via web. E o que significa via web? Significa que você vai acessar um site e esse site vai dentro dele permitir que você faça a sua conferência. Então você entra no site, você, por exemplo, dá um nome para a sua sala de conferência. Nós vamos ver na segunda parte dessa aula. Você entra nesse site, dá um nome para a sua aula, compartilha esse link que você vai ganhar e as pessoas podem acessar e entrar na sua sala, ok? E também pelo celular. A maioria dessas funcionalidades aqui, dessas ferramentas, elas são acessíveis também por aplicativos no celular. Então não é preciso que você instale nada no seu computador. Caso você use no celular, aí sim você vai ter que instalar os aplicativos dessas ferramentas. Então elas têm a funcionalidade muito semelhante. Algumas são gratuitas, outras são pagas e outras estão se mantendo gratuitas até o fim da pandemia. Outras ainda utilizam uma forma de limitação. Então, às vezes você tem só 1 hora ou 40 minutos de texto, mas eu uso essa primeira aqui, que ela é gratuita, ok?
e é a que eu recomendo por enquanto. Não que as outras sejam ruins, mas eu já acostumei, não tenho problema nenhum com essa ferramenta e é a que eu recomendo, ok? E principalmente pelo fato dela ser gratuita e vai permanecer gratuita depois da pandemia também. Então, lembrando, você não precisa instalar nada no computador. Se você estiver usando o celular, aí sim você vai precisar instalar o aplicativo para você ter a funcionalidade legalzinha dessas ferramentas. Ok? Então, não precisa se preocupar em instalar nada, basta um navegador no computador. Ok? Essas ferramentas, elas têm características em comuns. Todas elas têm pelo menos essas 6 características que eu estou colocando, que são as seguintes. Você poder desativar o seu áudio e o dos outros. Então, a maioria dessas ferramentas, e eu tenho utilizado pelo menos umas 3 durante essa pandemia, ela tem um ícone bem claro, semelhante a esse aqui, de um microfone, que quando você clica neste ícone, você pode ou desligar o seu microfone, o seu áudio, ou ligar o seu áudio. Então, quando você clica, ela fica com o ícone com esse proibido, né? Fica com uma faixa aqui dizendo que o seu ou um X dizendo que o seu áudio ele está desativado. E você pode desativar tanto o seu quanto os dos colegas. Então, às vezes alguém está falando e outra pessoa está com ruído e não percebeu que o som dela está ligado. Você, como administrador da reunião, pode ir lá e desligar clicando aqui novamente. Então, esse ícone, em geral, é o ícone que você liga ou desliga o áudio o seu áudio e os dos demais participantes. Esse ícone aqui da direita, por sua vez, é o ícone que faz com que você ou mostre a sua câmera ou deixe de mostrar a sua câmera caso você tenha uma. E o funcionamento é o mesmo. Clicou uma vez, fica com um ícone de proibido ou um X e assim você não está mostrando o seu vídeo. Clicando mais uma vez, ele fica assim sem nenhuma marcação ao redor. Significa que você está mostrando o seu vídeo. Quando você vai tanto usar o microfone quanto usar a câmera, quando você entra na sala, o seu navegador de internet vai perguntar se você permite que essa aplicação use sua câmera e seu microfone. E, lógico, como você quer ver e falar com os demais, você vai permitir que a aplicação use sua câmera. Tá certo? Uma outra funcionalidade é a funcionalidade de compartilhamento de tela. Isso é bom para quem vai dar aula ou exibir slides, que a partir do momento que você compartilha a sua tela, você também tem que indicar a permissão para o navegador que você vai mostrar a tela, e a partir de então os seus participantes vão ver tudo o que está acontecendo na sua tela ou em alguma janela que você selecionar. Vamos ver na segunda parte desse vídeo. Você pode usar para mostrar um slide, um gráfico, alguma coisa assim. É uma funcionalidade bastante útil e importante para quem vai dar algum tipo de aula. Então, as ferramentas têm um ícone ou um botãozinho escrito compartilhar tela, onde você vai poder, de fato, mostrar o que você está mexendo aí, seu slide, o seu vídeo, alguma coisa assim, ok? As ferramentas também têm uma funcionalidade que é a de levantar a mão ou pedir a fala. Geralmente é o ícone específico, onde a pessoa aperta e aí vai ser notificado em algum lugar da tela que essa pessoa pediu a permissão para falar, ok? Para ter a palavra. Então, assim, é uma forma de você gerenciar quem fala no momento da sua reunião. Então, assim, é uma ferramenta não muito utilizada, mas está lá à disposição. Essas ferramentas também têm uma opção que é de gravar a reunião fica gravada em vídeo e em áudio, o áudio de todos são gravado e geralmente essa ferramenta salva em algum serviço de nuvem, né? Então assim, é uma coisa um pouco mais complexa para quem não conhece serviços de nuvem. Um serviço de nuvem, de armazenamento em nuvem, para ser mais específico, é um lugar onde você pode colocar arquivos em algum servidor de algum serviço, que não necessariamente no seu computador, e aí você pode salvar o seu vídeo num desses locais. Então, se você, por exemplo, tem uma conta no Dropbox ou no Google Drive, e se você sabe do que eu estou falando nesse caso, as ferramentas podem gravar a sua reunião e salvar
numa dessas ferramentas de nuvem para você. É uma funcionalidade muito boa, mas exige você conhecer como utilizar uma ferramenta de nuvem, ok? De armazenamento em nuvem. E a outra opção que elas também têm é um lugar para chat via texto. Então, às vezes, você está com uma pessoa na sua reunião que ela não tem microfone. Isso pode acontecer. Mas isso não a impede de ouvir, de participar. E se ela quiser interagir, ela pode escrever no chat. Cabe à pessoa que está organizando a reunião ficar de olho no chat via texto para ver se as pessoas escreveram ou não. Então, geralmente ocorre uma notificação via áudio, que alguém mandou algum texto, e você pode interagir com esse texto, deixando a pessoa à vontade para participar, caso não tenha um microfone. Certo? E aí eu dou duas dicas aqui, que é de você organizar a sua reunião. Quem é o dono da reunião, vamos dizer assim, a pessoa que criou a reunião, ela pode ser aquela que vai orientar as falas das pessoas, porque as pessoas têm a tendência de falar ao mesmo tempo, e isso acaba cobrindo, um cobre o áudio do outro, fica difícil de entender. Então é importante que você gerencie, fulano, fale agora, aí outra pessoa dá um sinal ou usa a ferramenta de levantar a mão, você presta atenção nisso e depois passa a palavra para os demais. Aliás, essa é uma organização que até em reuniões presenciais ela também é muito útil, lógico. Então uma reunião fica muito boa, tem resultados bons e ela termina mais rápido se você tem esse gerenciamento de quem fala. E também se você perceber que quando alguém está falando existe um áudio paralelo, o cachorro latindo, a panela batendo de outra pessoa, você, como administrador da reunião, pode ou pedir para que a pessoa desligue o seu microfone enquanto a outra fala, ou você mesmo pode ir lá e clicar no botão de remover áudio, de um mudo, né, que a gente chama um mute. Você pode mutar essa pessoa, desativando o seu áudio, para que a outra consiga terminar o seu pensamento e depois você continua a sua reunião, ok? É importante que você oriente os seus participantes. Então, nós estamos num período que muitas pessoas que não têm acesso a ferramentas de conferência têm que usar muito. As pessoas querem usar muito, mas às vezes não sabem. Então você, por favor, passe essas dicas que eu estou dando aqui para as pessoas também, para que elas possam saber utilizar da melhor forma. Então, assim, quem puder e tiver algum fone de ouvido, que use, sabe, utilizar, saber desligar o seu áudio, isso é muito importante para que a reunião ocorra tudo bem, ok? Então, é um trabalho tanto seu quanto dos participantes da reunião. Então, é muito comum que você vai encontrar pessoas que não têm tanta habilidade assim. Então, é importante que você oriente elas no que elas precisam falar. Ok? Diante disso, eu vou finalizar esse vídeo e vou fazer um outro, já da maneira prática, mostrando a ferramenta que eu uso, que é o Jitsi Meet. Então, esse serviço aqui é o serviço que é gratuito e eu tenho usado ele para aulas e reuniões também. Eu uso também no serviço o Microsoft Teams e também uma ferramenta chamada Webex e o Zoom. Mas eu tenho usado essa aqui e eu vou ensinar vocês como eu crio uma sala e compartilho para as pessoas participarem aqui também. Beleza? E pelo fato dela ser gratuita, eu acredito que ela é mais democrática e está disponível para todos. Ok? Então é isso, espero que eu tenha ajudado e também espero que você, se tiver alguma dúvida, por favor, pode me mandar uma mensagem pelo grupo de liderança ou o grupo que você recebeu, ou então conversar comigo no privado. Tá bom? Até mais!